Pessoal, conforme semana passada nós já começamos, né? Todo mundo sabendo, ainda estamos sobre o decreto da prefeitura e o decreto estadual. Nós não estamos podendo nem abrir a escola, né? Então, por enquanto, as nossas aulas elas vão ser exclusivamente online. Enquanto esse período persistir, né, pessoal? Nós vamos ter aula 2 horas, então será das 8 às 10, né? Igual foi, né, semana passada, tá? Outra coisa, né, nós já tivemos essa experiência de ter 2 horas de aula. Quem está comigo desde o começo sabe disso. Quando nós temos 2 horas, fracionamos melhor os exercícios para que não fique tão cansativo, tá? Pessoal, aula passada nós falamos um pouco sobre linguagens web, né? Falamos um pouco sobre... Vocês já tiveram isso, já tiveram HTML, já tiveram CSS, e eu sei o quanto é complexo aprender os códigos, né? Digitar os códigos lá, aprender a trabalhar. Mas uma coisa vocês têm que saber. Vocês só vão aprender as linguagens web se vocês treinarem ela. Então, como assim? Pega o código lá e vai digitando, tá? Quanto mais você digita esse código, quanto mais você exercita esse código, mais você vai aprendendo ele. Seja o código HTML, seja o CSS, e fazendo alterações. Uma das coisas que eu sempre falo é assim, pega aquele código, digita ele, vê o que aquela tag faz, ou quem for ir para a área de programação, o que aquele comando faz, e faz alterações e vê o resultado final, tá? Fazendo isso, você vai conseguir ter assim, um domínio muito maior, tá bom? Então, o que vocês têm que entender da linguagem web? Linguagem web é toda aquela que vai te mostrar algo e não vai te dar recursos de interatividade. Por exemplo, o HTML e o CSS. A linguagem de programação, por sua vez, ela vai ser aquela que vai te dar recursos de interatividade. Então, você vai ter um processamento, você vai ter uma saída. Vai fazer uma pergunta, por exemplo, e vai obter uma resposta. O HTML e o CSS, não. O HTML e o CSS, ele só vai te mostrar algo na tela. Tá? E aí, existem diversas linguagens de programação, pessoal, diversas mesmo. Cada linguagem de programação ela é voltada para um fim, ela é voltada para um uso específico, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com banco de dados, né? Eu tenho que trabalhar com SQL, tá? Porque a linguagem é a melhor linguagem para banco de dados na área de programação. Eu vou trabalhar com... vou criar jogos, né? Tem o Python, que é uma linguagem, não é a única, é evidente, mas é uma linguagem muito boa. O C++, o C Sharp, todas essas linguagens são voltadas mais para jogos. Não quer dizer, pessoal, que é exclusivo, tá? Isso não quer dizer que é uma linguagem exclusiva de jogos e nessa linguagem você só faz isso. Não é, que ela é melhor. Por exemplo, eu vou programar para Android. O Android é interessante. O Android, se você quiser programar para Android, você pode usar o Java puro, que ainda é o que grande parte dos programadores usam. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Java, eu gosto muito mais do Java do que qualquer outra linguagem de programação, apesar de tem um adendo, né? O Java está muito pesado, tá? É uma das coisas que todo mundo tem reclamado na comunidade, é que o Java está muito pesado, só que Java ainda é uma das melhores linguagens de programação para se trabalhar. Então, o Java, igual eu falei, apesar dele estar muito pesado, né? Uma linguagem que está pesada demais para o trabalho, ele ainda é a melhor linguagem de programação, porque ele te dá, você tem um domínio maior da linguagem. Toda linguagem que você tem um domínio maior, pelo Java ter sido durante muito tempo open source, né? Ele te traz, né? Traz ali algumas coisas que são mais específicas de uso, né? Então,
O Java ele é muito bom por causa disso, tá? E outras mais aí, por exemplo, se eu vou fazer um banco de dados para a web, eu vou usar o PHP, por exemplo. E assim vai. Pessoal, o ramo de desenvolvimento na área de programação, então, quando você vai trabalhar com programação, você é chamado de desenvolvedor, tá? O ramo de desenvolvimento é o que mais cresce no mundo. Nada cresce no mundo como o ramo de desenvolvimento, tá bom? Em qualquer área. A tecnologia, ela tem várias áreas. Ela tem área de suporte, ela tem área de redes, ela tem área de desenvolvimento, ela tem área de design gráfico. Cada uma das áreas você vai trabalhar com alguma coisa específica. É muito difícil saber tudo, tá? Você pode ser meio que, vamos fazer uma analogia, meio que um clínico geral, entender um pouco de tudo, né? Ou se especializar em uma área específica, uma área e ir conhecendo ela a fundo. Por exemplo, eu conheço um pouco de cada área, um pouco de cada coisa da parte de tecnologia, desde desenvolvimento de programação, da parte de robótica, um pouco da parte de edição, né? A parte de web, mas o meu foco sempre foi manutenção, a parte que eu mais trabalho, a parte que eu mais entendo. Então, nós temos que ter esse norte também no nossos, quando nós vamos definir no que nós vamos trabalhar, tá? Pessoal, isso eu já expliquei para vocês, mas é sempre bom estar passando. Como é que funciona a arquitetura cliente-servidor? Então, vamos supor, como é que você vai abrir uma página web? Na verdade, não é nem como é que você vai abrir, mas como é que você acessa ela? Como que essa página chega até você, tá? Então, você pega o seu dispositivo, seja ele um smartphone, seja ele um tablet, seja ele o seu computador. Abre o seu navegador, é evidente, o navegador é o interpretador de códigos. Ele vai na nuvem procurar o seu ali o seu arquivo, né? Lembrando a todos, pessoal, que uma, uma página web, ela nada mais é que um arquivo, tá bom? Ela não deixa de ser um arquivo. E ela vai estar em um computador. Especificamente, ela vai estar dentro de um computador, vai estar armazenada em um computador. Vai procurar a pastinha lá onde está lá no servidor, eu já mostrei na página, na parte de web, eu mostrei para vocês, né, como é que chega, né, alguns servidores, ele achou a página, ele dá o retorno. É esse looping que faz aí, tá? E seu site, ele pode, e grande parte dele é desenvolvido em basicamente 3 linguagens específicas, né? O HTML, CSS e o JavaScript. Na verdade, pessoal, vou ser bem sincero para vocês, hoje nós usamos mais só HTML e CSS. Quando você vai usar o JavaScript, é quando você quer adicionar algum recurso mais especial, tá? Se não, você usa apenas o HTML e o CSS, ele já vai te ajudar e vai suprir as suas necessidades tranquilamente. Você não vai ter problema algum, você não vai ter nem sentir falta de nada, tá? Bom, e na aula passada também, a gente chegou a comentar um pouco sobre a história da internet, e aí uma coisa que a gente acaba falando sempre, deixando bem claro, é o seguinte, pessoal. Geralmente, quando vocês virem alguma coisa evoluir, né, um dos motivos que fazem evoluir é a guerra. Né? O mundo evoluiu muito por causa da guerra, né? Ele evoluiu bastante no período pré e pós-guerra, tá? E aí, pessoal, fez com que, né, algumas coisas fossem melhoradas, outras nem tanto. Tá? Mas a guerra, ela fez muito parte do dia a dia ali da evolução. Por exemplo, algumas coisas que hoje são usadas em nível comercial muito forte foram criadas para batalhas. Por exemplo, o avião. Né? Hoje é impossível pensar no mundo girar sem um avião. Ele foi produzido para a guerra. A internet é a mesma coisa, foi para melhorar a comunicação.
ela foi evoluindo, é evidente. Chegou uma hora, né? O mundo começou a se abrir lá no início dos anos 90, o mundo começa a se abrir principalmente para a divisão de tecnologia, né? E aí foi então que a internet começou a se popularizar, tá? E o que vocês têm que entender sobre o navegador? O que é um navegador, pessoal? Um navegador, ele nada mais é do que um interpretador de códigos. Então ele vai pegar aqueles códigos que você digitou, todos aqueles códigos que a gente digita lá no nosso bloco de notas, ou então quando você digita um código uh, uh, lá no especificamente no Notepad++ ou no VS Code, em qualquer um deles, e vai colocar lá para ser interpretado, tá? O navegador, então, evidentemente, é um software um pouco especial, né? Ele é mais especial porque ele vai interpretar esses códigos nossos aí, tá? Só vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Se eu não me engano, algumas vocês já fizeram, tá? Mas vê se vocês têm uma resposta diferente ou se vocês tiveram um entendimento diferente. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Bom, continuando então, pessoal, uma das coisas que nós mais fizemos dentro do HTML foi trabalhar com sua estrutura básica, né? Conhecer bem a estrutura básica do HTML é primordial para que vocês possam fazer quaisquer alterações que sejam. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma alteração de página, eu preciso fazer uma alteração em alguma coisa, você precisa primeiramente conhecer como é que a estrutura básica funciona. Então, como que essa estrutura básica trabalha, você conhecendo isso aí, você faz qualquer alteração, tá? Então, igual eu falei para vocês, o HTML ele é separado por tags, e essas tags, né, elas têm semântica, então elas têm nomes. Vou pegar aqui o meu Notepad++, e vamos lá. Bom, então, vou explicar mais uma vez para vocês. Então, por exemplo, quando você começa aqui, um doctype HTML, esse primeiro comando ele informa ao navegador que a partir dali nós vamos iniciar uma página em HTML. Então, a partir desse momento, você está começando uma página dentro do HTML, tá? Espera aí, pessoal. Então, depois você coloca aqui, ó, HTML lang igual pt-br. Mais uma vez, essa parte é para informar o navegador que você vai construir uma página a partir dali em português do Brasil. Tá? Então, essa página que você vai construir a partir daquele momento é em português do Brasil. Tá? O head é o cabeçalho. Tá? Então, é o comando de cabeçalho. E aí, abriu, tem que fechar. Vou fechar o head primeiro, né? Fechou o comando de cabeçalho, depois vem o corpo, body. Fecha body. E fecha o HTML. Então, pessoal, se eu digitar isso aqui, eu só estruturar bonitinho, você já tem uma página básica pronta, tá? Você já tem uma página básica aí pronta para uso. Se eu digitar um comando aqui, ó, eu posso vir aqui, vou salvar, né? Lembrando, para editar um documento em HTML é bem simples, é só você usar um editor sem formatação, por exemplo, o bloco de notas do seu Windows. No meu caso, eu gosto de usar o Notepad++. E salvar, você tem que digitar o nome do arquivo e .html. Ah, peraí. Vou salvar aqui. Vamos lá. Aí você salvou, você tem uma página pronta. Só um minutinho, pessoal. Então vamos lá, né? Então, continuando aí, pessoal. Então, isso aí você já tem uma página, tá? Então, se eu salvei aqui, ó, vou lá em arquivo, salvar. E eu vou lá na onde eu salvei. Ele já tem uma página digitada ali. Tá? Bom, continuando aí, então,
uma das coisas que a gente tem que entender é que o HTML5 ele é semântico, tá? O que quer dizer ser semântico? Quer dizer que as palavras têm significado. Então, quer dizer que cada instrução que eu digitar ali, ela vai ter um significado, ela vai ter uma resposta, tá? Cada comando ele tem uma instrução específica para responder, tá bom? Outra coisa que é nova no HTML5 também é a distribuição, né? Essa distribuição aí, ela é nova, ela é um meio mais novo de você se organizar. Pessoal, lembrando que a versão 5 do HTML, ela não vai aí te dar obrigatoriedade de nada. É lógico que isso aí, quando eu falo assim, tem essa estrutura. Ele tem essa estrutura, mas ele é uma indicação. Não quer dizer que seja obrigatório você fazer dessa maneira, tá? Bom, e aí as tags que a gente mais usa são as tags de título. São alguns exemplos, tá? Que a gente não pode pensar jamais que tag de título quer dizer tamanho. Eu falei isso para vocês também, tá? Por exemplo, tag de tabela. Eu vou pegar criar uma página aqui, ó. Criar não, né? Eu vou salvar que tem aqui, ó. Essa página, ela tá só com a estrutura básica, tá? Então, salvo ela aqui e vou abrir ela agora. Olha como é que ela fica. Fica toda desarrumada. Se você pegar essa página e ir movendo ela e ir colocando algumas tags, só com as tags básicas de formatação, já dá para deixar ela bem melhor. Quer ver? Ó, então, vou voltar lá para o meu bloco, no Notepad++. Aqui na página. Então, por exemplo, eu quero que o título fique maior. Coloco um H1. Lembrando que eu não fiz nenhuma formatação nele ainda. Deixei H1. Se eu vir aqui, ó, salvar, volto lá na minha página, vou dar uma atualizada. Já melhorou o título, né? Eu quero que ele fique com alinhamento melhor. Align igual center. Vou fazer um alinhamento melhor para ele ficar centralizado. Dei uma centralizada nele. Bom, agora aqui, vamos melhorar esse pedaço também, para ficar mais bonitinho. Vamos pôr um H3 e vou fechar lá embaixo, porque eu quero que tudo isso seja H3. Pronto, já ficou um pouco maior também. Mas ainda está estranho. Vamos pôr um parágrafo, né? Então, podemos colocar uns parágrafos aqui. Tag P e fecha P. Ele vai fazendo uma construção melhor da sua estrutura. Vamos lá. Vamos lá, colocando. Peguei um texto bem grande. Para ele ficar. Pessoal, lembrando que depois, no CSS, você pode alterar tudo isso aqui, tá? E o último parágrafo. Salvar. Aí, já deu uma melhorada, né? Posso melhorar ainda mais? Posso melhorar o alinhamento aqui, ó. P, align, igual justify. Aí ele vai alinhar ali nos cantos, tá?
eu pôr em todos aqui para ficar bonitinho. Então, assim, igual eu falei para vocês, você pode ir mudando, colocando alguns parâmetros e vai deixando sua página cada vez, ó, mais atraente. Bom, vamos pôr uma imagem para ficar bonitinha aqui. Deixa eu ver onde eu só preciso saber, lembrar onde eu salvei. Salvei. Mas não tem uma imagem. Mas vou baixar aí a logo da escola. Salvar lá junto com a página. Eu posso pôr uma imagem também. Não vai. Escolher outra que tem que ser. Salvar. Posso inserir. Vou inserir ela aqui no começo para ficar mais bonitinho. IMG SRC igual logo.png. Então, lembrando, né? O nome da image é a tag. SRC é de pesquisar, ela está na mesma pasta, né? Só coloca o nome e a extensão. Vamos ver como é que ficou lá na nossa página. Olha lá. Ficou meio grande, né? Vamos dar uma diminuída. Pode dar o comando Shift. Ficar 100 para ver. 100 é pequeno também. 300. Pronto. E aí tem alguns parâmetros que você pode ir mudando e a sua página nossa página ali, ela vai melhorando, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Continuar aí. Já deu tempo, né? Aliás, bastante tempo. E o CSS, pessoal? CSS, ou as CSS, né? Nós chamamos de as porque são folhas de cascata, tá? A CSS, pessoal, ela tem uma estrutura de você pegar pegar um seletor, que vai ser o nome da instrução, colocar a propriedade desse seletor, tá? E depois de colocar a propriedade, você coloca o valor. A CSS ela é um pouquinho mais complexa de uso, né, do que o HTML. O HTML é bem mais simples, tá? Então a CSS ela tem um pouquinho mais de dificuldade de uso no dia a dia, mas é igual eu falei para vocês. Quando vocês forem aprender um tipo de linguagem, quando vocês forem aprender um tipo de formatação de alguma coisa, vocês têm que lembrar, tá? De tentar fazer da maneira que eu tenho falado, de você digitar o comando, fazer a edição do comando ou da estrutura, tá? E aí você fazendo alterações, tá bom? Bom, pessoal, esse é um jeito de se fazer comentários no CSS. E aí uma coisa que vocês têm que ter de interessante é o seguinte: cada linguagem, cada tipo de sintaxe, ele vai fazer um comentário de maneira diferente. Vai ter um jeito de se comentar, tá bom? E como que a CSS ela pode ser inserida dentro do HTML? Então, o que acontece? Não existe CSS sozinha. Você não consegue fazer uma página inteira em CSS, tá? Mas você consegue definir algumas estruturas inteiras no HTML, tá? Bom, ela pode ser numa linha, aí você vai, por exemplo, eu venho aqui, ó, e utilizo ele dentro de um bloco, tá? Ela pode ser incorporada, aí ela vai ir aqui dentro da head, tá? Ou ela pode ser onde é mais usado, num link externo. Por que é mais usado num link externo, pessoal? Uh, porque você consegue utilizar a mesma codificação, tá? A mesma codificação para várias páginas. Então você pega várias páginas, você consegue usar a mesma codificação, tá bom? E o seletor é o método que você vai usar. Por exemplo, você pode pegar lá e querer usar uma configuração específica para uns pedacinhos simples, né? Aí você usa um seletor. Ele pode ser um universal, que ele é um asterisco. Ele pode ser de elemento, então você pegar toda vez que tiver um H1, eu quero que ele use essa configuração. Lembrando que isso aí vai dentro da tag style, tá? Um de classe, você vai pôr um pontinho aí, por exemplo. De ID, você coloca a hashtag e o nome do ID que você vai usar, ou de atributo. Do que vai depender o uso do seletor, pessoal? O uso do seletor, ele vai depender do que você está criando, do que você vai usar lá no final, tá? E também existem algumas classes que nós chamamos de pseudoclasses. E o que isso quer dizer, a grosso modo? Uma pseudoclasse, pessoal, é uma metodologia que a gente usa para usar uma classe que não vai ser utilizada até o fim, tá bom? Aqui um exemplo de código, ó. Então, aqui tem a tag style. Isso aqui, ó, ele foi criado em um outro arquivo, ó. Aqui é onde? Style sheet, é uma tabela de estilos. E aí é o arquivo que foi criado lá. Isso aqui é um arquivo de menu, que no final, aqui, ó, ele vai chamar esse código. Então, aqui, ó, tá vendo? Essa página aqui, ó, estilo 4.css, é essa página aqui, ó. E aí, no final, ele vai mostrar isso aí no seu navegador. Tá? É o resultado final. Tá bom? Pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício aí. Vai lá, galera.
Essa última do código pode ser um código bem simplesinho, tá? Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal, para a última parte. Bom, galera, então o intuito desse módulo é mesclar a parte de web com a parte de marketing digital, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nos conhecimentos do marketing, né? Semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Mas o que vocês têm que entender também são os conceitos relacionados a estratégias de web. E por que é tão importante saber sobre o web, pessoal? Porque tudo que hoje nós fazemos, né, todos os conceitos que nós temos, né, relacionados, mesmo à área de SEO, é relacionado também à área de web. Aliás, não dá para fazer nada sem você ter a sua internet ali, né? Acho que hoje, eu já até discuti com numa turma, nós fizemos uma discussão relacionada a isso, que hoje, né, é impossível imaginar um mundo sem que você possa ter um acesso à internet, né, gente? Já imaginou você chegar hoje e não ter internet? Porque a internet, ela não é só você imaginar no plano de você ter acesso a uma página, ou você jogar, ou você ler alguma notícia. A internet é muito mais amplo que isso aí, tá? Bom, pessoal, e nos conceitos, nós falamos de linguagem web e eu mostrei para vocês a estrutura da programação. A programação, ela tem dados de entrada, sempre, e depois o processamento, e que vai ter também ali os dados de saída, tá? E como que funciona? Então, essa é a declaração, é o início, né? E depois a estrutura do programa. Tá? No caso aí, esse programa por exemplo, ele vai ler dois números e dividir um pelo outro. Então, é isso que esse programa tem que fazer. Tá? Bom, e aí, para criar o nosso site, para criar o nosso site, não necessariamente nós temos que fazer tudo em códigos, tá, gente? Hoje tem programas, hoje tem serviços que podem fazer isso por você, tá? Então, por exemplo, nós temos aí, por exemplo, serviços online, são esses três. Esses três são os maiores, né, assim, serviços online, tá? E aí, o Wix é um serviço, o Wix e o Blogger. O Wix é um serviço muito simples, clique e arrasta. O Blogger é um serviço do Google. O Google, ele meio que descontinuou esse serviço, né? E tem o WordPress. Esse sim é muito usado, porque o WordPress, ele é um serviço que aceita mais programação, né? E tem os serviços locais. O que é isso? São softwares que você instala no seu computador, e esses softwares você pode ir lá e ir, e ir gerenciando a sua página, né? Exemplos, o Muse, tem o Dreamweaver, um que vocês vão aprender, que é o XG, tá? Todos eles servem para criar páginas de uma maneira muito mais simples, né? O editor praticamente é clique e arrasta. Isso não quer dizer que você não tenha que saber programação, tá? Porque tem alguns ambientes que você tem que melhorar. Bom, igual eu mostrei lá dentro na programação, programar nada mais é do que você inserir informações iniciais, tá? Você
informar as operações e fazer as operações e depois exibir a resposta. No seu computador, isso é entrada, processamento e saída. Tá? Isso é o que o seu computador vai fazer. E antes de se programar, nós criamos um negócio chamado algoritmo, tá? O algoritmo, ele é como se fosse uma estrutura ali para você ir melhorando, tá? Para você ir programar depois. Bom, pessoal, então o que nós temos, não podemos esquecer? Linguagens web. O HTML, o que ele faz? Ele faz a estrutura da página. CSS, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver essa página, tá? E o JavaScript, caso haja necessidade, você vai programar a página, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, tranquilo. Bom, galera, eu vou deixar os exercícios aí para vocês irem fazendo. E aí, nós temos mais 15 minutinhos, vocês podem ir fazendo aqui, tá? É, é... Aí vocês vão me entregando, por favor. Pode ir lá, pessoal.
Pessoal, eu mandei o exercício aí no grupo de vocês. E aí, conforme vocês forem terminando, é só ir me mandando, por favor. Então, galera, por hoje é só, tá? E aí, semana que vem, a gente volta. Tchau, tchau, pessoal.